Amado, dá a Deus o que é de Deus, ao homem o que é do homem. Quando você chega num lugar desse aí para entregar isso aqui, na mão do homem, não pense que está dando para Deus, porque você não está, amado. Isso não é de Deus. Quem falou isso foi o Salvador. De quem que é a cara que está no dinheiro? É de Semíramis. Então dá a Semíramis o que é dela. Dá para Babilônia o que é da grande Babilônia. A Semíramis. Agora o que é de Deus? De Deus, amado, é o que você não pode fazer. Arroz, feijão, batata, quiabo, inhame. Isso você pega e dá para Deus. Bom, você acha que quando pega a Semíramis e dá para o cão guloso, para o líder religioso, você está dando para Deus, não acha? Você acha. Me mostra, está escrito aonde? Mostra para mim, está onde escrito isso? Agora eu te mostro escrito aqui. Eu te mostro escrito aqui. Quando você pega a comida e dá para o próximo, você está dando para Deus, está escrito. Eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive nu e tu me agasalhastes. Eu, quando falo sobre isso, eu gosto sempre de mostrar um exemplo interessante. O camarada, a pessoa que está realmente pecando conscientemente, fora dos caminhos do Salvador, essa pessoa não tem nenhuma dúvida disso. Então, naquele grande dia, quando o Salvador chegar e falar assim, olha, eu tive fome e você não me deu de comer, essa pessoa vai dizer, é verdade. Eu não dei nada, eu não quis saber de religião, não quis saber de nada, eu não quis saber de coisa espiritual, eu vou para o inferno, pronto. Agora, imagina como está escrito na Escritura, você já leu? Está escrito assim, ó, porque eu tive fome e tu não me destes de comer, eu tive sede e tu não me destes de beber. Neste momento a pessoa vai perguntar assim, Senhor, quando, Senhor, que eu deixei de te dar de comer? E eu vos direi abertamente, quando você negastes a um destes meus pequeninos, negaste a mim. Amado, quem falou isso foi o Salvador. Não é o irmão Rubens, não. Só estou dizendo o que ele disse. Ele mentiu. Quando o anjo enviado pelo Criador chega na casa do Cornélios, ele fala, Cornélios, as suas benevolências em favor dos pobres, a sua ajuda para o próximo, que você deu ao próximo, chegou a Deus. Está em Atos, leia para você ver. Você quer dar para Deus dinheiro, você não vai dar para Deus nunca, ele não quer dinheiro, ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Já é dele. É só ele querer, ele vai fazer o que com o ouro? Com a prata? O que Deus vai fazer com isso? Ele precisa vender alguma coisa para comprar outra, amado? Ah, presta atenção, rapaz. Isso é loucura. Eu estou dizendo, não há fábrica de maluco maior do que o sistema religioso. Você faz uma experiência, você vai no hospício. A maioria dos loucos que você vê no hospício, pode ir lá no hospício ver, são oriundos do sistema religioso, ficaram loucos com o sistema religioso. E o começo da loucura é esse. É você ver que o Salvador está dizendo para não dar dinheiro, que Deus não quer saber de dinheiro. E as pessoas desde a infância vão nesses lugares e levam uma moedinha para dar lá de esmola, de oferta, de tudo. A palavra oferta, amado, já vem de oferenda. Oferta é a abreviatura de oferenda. Está entendendo? Oferenda. Capítulo 20, verso 27. Tem vezes que eu paro, empaco, que eu não consigo sair porque a cegueira é muito grande. A contaminação é como aquela mancha que fica na roupa que você vai esfregando a roupa e não sai. E aí você tem que passar o quê? Um alvejante, aí você rompe a roupa, mas a sujeira não sai porque a mancha é muito antiga. São anos e anos na poeira da ilusão e da mentira. As pessoas estão envolvidas nesse sistema religioso como se fosse uma rua empoeirada há muito tempo. A roupa está toda suja. Você vai lavar, aí rasga, a pessoa fica com raiva de você. Você vai falar a verdade, a pessoa quer te comer. Herege, mata, esfola, estupra, faz qualquer porcaria com esse filho do cão. E chegando-se alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, amado, alguns dos saduceus, a gente sempre ouviu falar aqui em fariseu, agora já entrou saduceu aqui no meio, vamos lá. O sistema religioso, ele tem algumas facções. A maior delas é a denominação chamada fariseu, fariseísmo. E a segunda maior é a dos saduceus.
Os sacerdotes, eles são adeptos do saduceus, eles são mais próximos dos saduceus. Os saduceus acreditavam na carnalidade pura. Nenhum dos homens dos saduceus acreditava que haveria ressurreição, que haveria vida eterna, que haveria céu e inferno, não. Esse pessoal dos saduceus e os sacerdotes, incluindo, porque eles eram saduceus, era da denominação saduceus, eles criam apenas que as pessoas iam nascer, iam comer o melhor dessa terra e iam morrer. Então era o que eles pregavam o tempo todo. Eles acreditavam na lei de Moisés sobre esses temas. E eles criam também na tradição oral, que era o que era ensinado de tempos em tempos, que era agregado à lei de Moisés e que nem da lei de Moisés fazia parte. E as pessoas tinham que cumprir tudo aquilo que eles ordenavam, segundo a tradição e segundo a lei de Moisés. Mas eles definitivamente não acreditavam em espírito, era só na carne, era só na lei de Moisés. A carne é a própria lei de Moisés. Por isso que Paulo fala que da carne, que conhece a carne. E chegando-se alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, tá vendo? Perguntaram-lhe, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito, olha, tudo para eles é Moisés, esses caras servem a Moisés. O Salvador chegou a dizer para eles assim uma vez, ó, não cuideis vós, que eu vos acusarei perante o Pai, a um que vos acusa, Moisés em quem vós esperais. Quem lê Novo Testamento achando que está lendo Velha Aliança, quem lê Nova Aliança, aqui na passagem de início de Mateus para cá, onde está o Novo Testamento escrito na Bíblia, até a morte de Jesus, do Salvador, achando que está lendo Nova Aliança, e está lendo, na verdade, a Velha Aliança, acaba cometendo tudo enquanto é coisas terríveis contra a graça em favor de Moisés. Então se torna como esses saduceus, como esses fariseus do sistema religioso. E é desses que o Salvador disse, não cuideis vós, que eu vos acusarei perante o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Esperam por Moisés? É ele que vai te acusar. Olha como é que esses saduceus, tudo para eles é Moisés. Mas não pode servir a dois senhores. Como é que eu vou servir a Moisés e ao Salvador? Moisés diz é olho por olho. Salvador diz, se te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Moisés diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Salvador diz, olha, se te der um tapa de um lado, a cara tu dá o outro. Moisés diz assim, essa alma que pecar, que ela morrerá. O Salvador diz assim, olha aqui, vem cá. Se te pedir a túnica, dê também a capa. Como é que eu vou seguir os dois? Como é que eu vou ter duas alianças na mão, a nova e a velha? Imagina, eu sou a noiva. Eu estou esperando agora o meu Salvador, o meu noivo voltar. É hora das bodas. Quando ele chegar, ele vai encontrar uma aliança nessa mão e outra nessa. Aliança da nova e aliança da velha aliança. O que eu vou dizer para ele? Será que ele vai dizer assim, não, está tudo certo, está tudo normal? Não, meu amado. Nenhum noivo diria isso, muito menos o Salvador. Você tem que estar com a aliança da graça na mão. Mas aqueles homens que serviam a Moisés, por isso que ele chama o Salvador de mestre, mas vai lá para Moisés. É igualzinho hoje. Prega Moisés e manda aceitar Jesus. Repara para ver as pregações por aí. Pregam Abraão, pregam José, pregam Davi, prega tudo do Antigo Testamento, da Velha Aliança. E agora manda aceitar Jesus. Igualzinho eles, olha aqui. Chama de mestre a Jesus, ao Yehoshua, mas cita que Moisés falou algo. Vamos lá. Dizendo-lhes, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não existir filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu filho. Houve, pois, 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e depois morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Olha o que eles estão perguntando. É uma pergunta errada, distorcida, feita com a visão distorcida desses cães gulosos do inferno. Eles só veem carnalidade. Eles não vão fazer uma pergunta espiritual nunca, porque eles não entendem de espiritualidade, só entendem de carnalidade. Só entendem das coisas da lei de Moisés, das coisas carnais. Então eles perguntam o seguinte, olha, o cara casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. De acordo com a lei de Moisés, tinha que o irmão pegar aquela mulher, aquela coisa toda que você já sabe lá de Ruth, sabe de tudo isso. Para resgatar a mulher, esse troço todo. É a lei de Moisés. Então, eles perguntam de acordo com a lei de Moisés. É uma pergunta feita torta. Poxa, o cara teve 7 mulheres aqui na terra. Agora ele vai para o céu. Lá quem vai ser a mulher dele? Porque ele está pensando que no céu é carnalidade igual aqui.
Pensando que no céu, amado, é lei de Moisés igual a que era para eles, que acabou essa lei maldita há muito tempo. Eu falo lei maldita porque Paulo chamou de maldita. Ele diz, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não sou eu que estou falando, Paulo que disse. Só estou repetindo. Eu também considero maldita hoje, mas foi Paulo quem disse. E respondendo, disse-lhe, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Deixa eu parar aqui só um minuto. Por que na Escritura você ouve falar em casar e dar em casamento? O que é casar e dar em casamento? É a mesma coisa. Nos tempos de Noé, as pessoas bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Paulo diz assim, aquela mulher que se dá em casamento, embora seja virgem, não peca. O que é dar-se em casamento? O que é casar? Amado, nós estamos muito enganados. Pesquise. Essa eu deixo por sua conta. Já cansei de despertar. Ou em frente que eu desperto com outra coisa. Pesquisa. Vá procurar com o Espírito Santo a informação que ele te dá. Ou então a Escritura. A Bíblia é mentirosa mesmo. Senão a Escritura está mentindo e a Escritura não mente. Isso nunca existiu nem nunca existirá. A Escritura nunca mentiu e nunca mentirá. Então, pesquise. Porque a Escritura diz que o Espírito Santo capacita todas as coisas. Não há necessidade que ninguém vos ensine. Apenas que desperte. E respondendo disse, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado ao casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são como anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também. E mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo, alguns dos escribas disseram, mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Eles não tinham nem como perguntar, a verdade é essa, porque a visão deles era um carnal. Se você vai falar... Por exemplo, eu já narrei futebol durante, comecei em 87 e parei em 2008 de narrar futebol, tá certo? Então, não é que eu entenda de futebol, mas como narrador esportivo, tantas vezes em todos os estádios do Brasil praticamente, fazendo futebol, nós pegamos a experiência sobre futebol, você entende? Então, quando eu comento sobre futebol, sobre transmissão de rádio, sobre... emissoras de rádio, essas coisas todas, eu já montei muitas emissoras de rádio, televisão, eu conheço um pouco disso sem ter estudado. Então eu consigo conversar sobre isso. Agora, mas agora eu não falo sobre futebol, que eu desde parei de narrar futebol, nunca mais liguei a televisão para ver futebol, eu não quero saber de futebol, de sistema de mentalização, Illuminati aí, de nada disso mais. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é assim, a gente conhece, a gente sabe quando o time está jogando bem, quando está jogando mal, aquela coisa toda, até porque tudo é armado também, mas tudo bem, blá blá. Mas é um assunto que eu poderia falar ou perguntar alguma coisa. Por exemplo, eu sou um repórter. Eu vou entrevistar um jogador de futebol. Eu sei a pergunta exata para fazer para o jogador de futebol. Porque durante muitos anos eu fiz futebol. É isso que eu quero dizer. Entende? Então eu sei a pergunta certa. Alguma coisa que eu vou formalizar a pergunta para aquele cidadão que vive daquele trabalho, para um jogador, para um técnico, para um dirigente. Eu sei formalizar a pergunta e ele vai me responder dentro do que eu perguntar. Mas imagina agora que eu vou entrevistar o Dr. Pedrosa sobre a medicina que ele executa. Eu vou falar, Dr. Pedrosa, o cardioide lá... Não, cardioide é o microfone que é cardioide. Aquilo não é cardioide, aquilo é outra coisa. Não, mas aquela veia, não é veia artéria. Aí eu vou ficar, entendeu, amado? A pergunta minha vai ser errada e não vai ter uma resposta certa. Porque eu não vou conseguir formalizar uma pergunta dentro do que eu não conheço. Você pergunta sobre o que você conhece algo. Meu microfone aqui. Agora, esses homens se calaram por causa disso. Os homens do sistema religioso, eles são carnais. Carnais, entendem da carne. A carne, amado, não é o desejo do homem de pecar, não. Eles te ensinaram errado, sinto em te dizer. A carne é a lei de Moisés. Paulo falou assim, se alguém pode falar da carne, quanto mais eu. Judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, fui da escola de Gamaliel, fui fariseu, eu conheço a lei. Eu conheço a lei. E eu conheço a carne. A carne é a lei.
Se alguém pode falar da carne, eu, Paulo, porque fui fariseu, estudei a carne, a lei. Tem outras passagens que demonstram também essa mesma coisa.